vocês? Então, gente, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de ciclo reprodutivo. Penúltimo, graças a Deus, né, pra você que tá assistindo. Bom, gente, hoje eu vim falar sobre as angiospermas. Como vocês sabem, elas têm flores. Então, primeiro eu vou apresentar algumas características das flores pra vocês, muito importantes pra vocês entenderem o ciclo reprodutivo delas. Bom, eu não sou exatamente Picasso, né? Mas eu tentei. Agora a gente tem canetas coloridas aqui, né? Então dá pra fazer desenhos coloridos, não bonitos. Mas, bom, aqui essa linhazinha, né? Que seria basicamente o caule, é chamado de pedículo. As folhas são sépalas. E normalmente, pensa por exemplo no lírio. Devia ter pego um lírio pra fazer esse vídeo. Mas, bom, normalmente ele tem, assim, um negocinho verde, assim, em volta, assim, embaixo da planta. Isso é chamado de receptáculo. Aí nós temos as pétalas, né, famosas pétalas, que a gente arranca e fala bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Bom, no caso dos lírios, eu tenho aquelas anteninhas, né? Aí, as anteninhas, no geral, são chamadas de estames, mas o pauzinho da anteninha é chamado de filete e aquela bolinha é a antera, tá bom? Aí aqui nós temos o estilete, que é o corpinho, estigma, que é a boquinha. Dentro nós temos o ovário e dentro do ovário nós temos diversos óvulos, tá bom? Então, apresentada a flor para vocês, vou começar a falar um pouquinho do ciclo e de diversas coisas aqui, porque angiosperma é a mais complexa, então senta que lá vem história, né? Bom, na antera é onde formam os grãos de pólen, tá bom? E aí os grãos de pólen, eles vão até a estigma e entram aqui, tá? Bom, eu vou falar sobre a polinização primeiro, porque é muito importante. Nós temos a polinização cruzada, que é entre duas plantas. Quando isso acontece, as plantas, elas têm a variabilidade genética. Então, nós temos a mistura, por exemplo, de uma planta branca com uma vermelha, forma uma rosa-rosa, por exemplo, entendeu? E assim surgem essas plantas diferenciadas, por causa dessa variabilidade genética. Bom, nós também podemos ter os elementos que levam o pólen de uma planta para outra. O primeiro é anemofilise, que é quando o vento leva o pólen de uma planta para outra. Ornitofilia é dos animais, então os animais levam, né? Normalmente são passarinhos, né, que às vezes pegam o pólen de uma planta e levam para outra. E nós temos a entomofilia, que são os insetos. As mais comuns são as abelhas, né? A gente sabe que elas fazem a polinização, mas existem outros insetos que fazem também. Existem plantas que podem fazer a polinização nelas mesmas, mas é muito difícil porque as próprias plantas entendem, assim, né, que elas têm que receber de outras, mas existem plantas daí elas levam pólen delas mesmas. Aí cai da antera pro estigma aqui dentro e vai direto pro ovário. Bom, a antera é 2N e a antera, ela dá origem ao microesporângio, ou seja, o esporângio masculino, tá bom? Que também é 2N. E aí acontece uma meiose e forma os microesporos, tá bom? E aí esses microesporos, que são N, eles germinam e formam um grão de pólen. O que acontece? O grão de pólen, ele se junta com duas células, tá bom? Uma célula generativa e uma célula do bulbo. Caramba, nossa, eu tenho que parar de escrever assim muito rápido. Bom, se junta com duas células espermáticas, tá bom?
Uma é a célula generativa e a outra eu não consigo ler o nome, mas quando se junta com essa célula, forma o tubo polínico, que é aquele que a gente viu nas gimnospermas, né? Bom, então acontece uma dupla fecundação, essa parte é muito importante. Dentro do saco embrionário, tá bom? Então tem o saco embrionário. Dentro dele tem um tegumento e dentro do tegumento tem o ovário. Bom, falando da dupla fecundação, então o núcleo espermático N se junta à oosfera e forma o embrião, que é 2N. Daí no outro, o núcleo espermático se junta a dois núcleos polares, que são 2Ns. Esses núcleos polares, eles ficam dentro do saco embrionário. E aí eles formam o endosperma, que é 3N. Isso é muito importante, existem muitas perguntas de vestibulares sobre isso. E eu vou apagar a lousa e vou mostrar pra vocês, porque é mais fácil mostrar, tá bom? Vou usar aqui. Então aqui. Aqui nós temos as retículas. Bom, então esse é o saco embrionário. Nós temos o tegumento. Aqui nós temos as antípodas, aqui nós temos os núcleos polares, que são 2N, a oosfera, que é N, e a micróbio. Aqui é onde o grão de pólen vai entrar. E aí, como são peraí, me fugiu o nome. Como são duas células, tá bom? Então, uma entra e se junta à oosfera, formando o embrião 2N. E a outra entra e se junta aos núcleos polares, formando o endosperma 3N, tá bom? E aí, o que acontece? Entrou aqui o... Eu vou atrapalhar o desenho, tá bom? Mas daí, ó, o grão de pólen forma um tubo polínico e entra aqui, tá bom? E aí, ele entra aqui... E daí o óvulo fica maduro. E a oosfera aqui, tá bom? E aí é quando forma a semente, tá bom? E aí a semente fica basicamente igual a semente da gimnosperma. É que eu não vou conseguir desenhar isso aqui. Mas resumindo, isso aqui vai dar origem a uma semente, tá bom? Igual da gimnosperma. E aí a semente vai ter um embrião no meio. A semente da angiosperma, ela é mais complexa que a semente da gimnosperma, porque ela tem mais coisas. Ela tem epicarpo, que é a casca, mesocarpo, que é o recheinho da casca, o endocarpo, que é a casquinha de dentro, aí tem a casca, tem o endosperma, que formou com os núcleos polares mais a célula generativa, e nós temos o cotilidone, que é tipo o recheio de dentro da endosperma, e dentro nós temos o embrião. E aí essa semente cai no chão, e daí ela germina, dando origem a outra angiosperma, tá bom? Então, eu sei que ficou meio atrapalhado, mas deu pra entender, eu espero. Acontece uma dupla fecundação, você sempre tem que lembrar dessa dupla fecundação. A dupla fecundação é a parte mais importante desse ciclo reprodutivo, tá bom? Então, lembra, dupla fecundação entre um núcleo espermático mais uma oosfera forma um embrião 2N. E entre o outro núcleo espermático mais duas células polares, que são 2N, forma o endosperma, que é 3N. E esse endosperma, ele envolve o embrião na semente, tá bom? E daí depois essa semente cai no chão e ela germina, dando origem a outra árvore angiosperma. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo meio atrapalhado de hoje. Espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo ou procurem no Instagram Salvando das Provas. Queria agradecer meu editor mais uma vez e queria falar pra vocês seguirem a página do Instagram da minha parceria com Confeita Libras. É isso, galera, e até a próxima!